Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da TV Objetiva Barbacena. Um abraço. Hoje, terça-feira, hora e vez de mais um Esporte Total, levando as notícias regionais e, logicamente, passeando pelo futebol nacional e internacional. Vamos para as manchetes desta noite. Finalista no futebol de Barroso. Fórmula 1. Eleições na FIFA. Copa do Brasil. Argentina com desfalques. Muito bem, vamos iniciar o nosso giro pelo futebol regional no final de semana. Segunda divisão de Campeonato Mineiro, no seu hexagonal, sexta rodada, nós tivemos em São João del Rei, Formiga 1, Figueirense 0. Portanto, Figueirense perdendo em casa para o Formiga por 1-0. O Nacional venceu por 1-0 o Valério, lá em Uberaba. E em Ipatinga, no Ipatingão, Uberaba 1, Novo Esporte 0. Categoria de base, primeira rodada. Copa Juvenil de Futebol, homenagem a Dona Lígia Barbosa von Reckert. Apoio do Instituto Vicente Araújo. Estádio Pedro Bianchetti e Alfredo Vasconcelos, nós tivemos 3 jogos. Santa Efigênia 1, Olympique 0, Ipanema 2-0 no CRP e o bairro Jardim goleou impiedosamente por 9-2 a equipe do Renovação. Copa Centenário do Olympique Clube, Master 50, na sua sexta rodada. Olympique 2, Combinado do Vila 0. O Real venceu por 3-0 o Benfica, lá no estádio Tiradentes de Ressaquinha. Romanos 1, RHZ 0, em Alfredo Vasconcelos, no Pedro Bianchetti. Copa Dom Bosco, quinta rodada. 2 partidas lá no Alfredão Ipanema. Primeiro jogo Nacional 2, Vila da Penha 1. E o jogo de fundo, Barcelona empatou em 2 com Santa Cruz. Guanabara 1, Ipiranga 0, isso lá no bairro Dom Bosco, no campo do Ipiranga. Copa Barbacena, troféu Antônio Marcos. Primeiras quartas de final, jogos de ida no mata-mata. Juventude empatou em 2 com Casa Verde, no campo do Minas, no Grogotó. Valência 3, Ozanã 2, no Pinheiro Grosso. Novo Horizontino 3-1 no Internacional, lá no Campestre 1. Verona 5, Grêmio Recreativo 2, no Campestre 1, à tarde, jogo essas 12 horas. Campeonato de futebol realizado em Juiz de Fora, o Real Bicharada venceu por 2-0 o América, lá de Benfica. A coordenação do evento, logicamente, pelo artilheiro Sarran. Terceira Copa do Volante do bairro Grogotó, na quinta rodada, troféu locutor esportivo, nosso amigo Claudio José, da Rádio Globo Barbacena. Grêmio Recreativo 3-2 no 15 Amigos. River Plate venceu por 4-3 a equipe do volante. Azulão empatou em 2 com Pinheiros, organização do Álvaro de Moura Cruz. Copa BBM, campo comunitário lá na Marquês de Maricá, na segunda rodada. Colonial 3, Anapolina 2, União empatou em 1 com Flecha, Internacional 3, Barcelona 0, Joinville outro empate 3-3 com Atlanta. A coordenação do Luiz do Cala-Boca. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias. Primeira semifinal no estádio Pedro Bianchetti, nós tivemos o Quilombo vencendo por 1-0 a equipe do Centro. E um empate entre Pio 12 e Bairro Jardim 1-1. Organização do Ipanema Futebol Clube, colaboração do Araquém e do Chicão, apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. Campeonato Regional do Curral Novo de Minas, na quinta rodada. 2 jogos foram realizados. O Engenho goleou por 9-0 o Espraiado. Magnata 5-5 com Juventus. Representante Zezinha, comissão eficiente, como sempre, o Polaco, o Carlinhos, o Chiquinho e o Júlio. 35ª Copa do Barroso, futebol amador de Barroso, na segunda partida semifinal no estádio João Vigia. Semifinalistas, Bandeirantes 6-0 no Devassos e o Barcelona venceu por 2-1 a equipe do Tabajara. Com esses resultados, nós já temos delineados os 2 finalistas da competição. Barcelona de Padre Brito e Bandeirantes de Barroso vão se enfrentar, logicamente, em 2 partidas. Agora o Campeonato Regional de Capela Nova na semifinal. Marcha Lenta 0-0 com o PS2, Internacional 3-1 no Palmeiras, isso nos segundos quadros. Primeiros quadros, Internacional 2, Campinho 1, Ponte Alta 2-1 no Fluminense. 30º Campeonato Regional da Liga de Andrelândia, terceira rodada do retorno. Lá em São Vicente nós tivemos São Vicente 2-0 no Corinthians. Em Madre Deus de Minas, Auroca 2, Itanil 1. Já em Cruzília, o Ipiranga venceu por 2-0 a equipe do Independência.
Em Pedro Teixeira, Guanabara 2, Guarani 1. Ao encerrarmos essa parte regional, nós gostaríamos de mandar um abraço aqui para o Geraldo Adriano Nogueira, o nosso grande presidente da Liga de Andrelândia. Um abraço a todos lá de Andrelândia pela bela performance desse campeonato. Chegamos, portanto, agora nesse finalzinho do nosso programa no que diz respeito ao futebol regional. Muito bem, agora vamos para o noticiário nacional e internacional. Vamos começar esse esporte total desta noite com o especializado. Na Fórmula 1 dos Estados Unidos, na última corrida, o inglês Lewis Hamilton fez uma corrida impecável como sempre, ultrapassando no finalzinho o Nico Rosberg. E com mais essa vitória alcançada, o inglês conquistou nada mais nada menos que o tricampeonato mundial de Fórmula 1. O nosso Felipe Massa chegou em 6º lugar. Agora sim, vamos para o futebol. Eleições da FIFA na nossa manchete aí, diz respeito a eleições da FIFA, que será dia 26 de fevereiro do próximo ano. E veja os senhores, Zico, o galinho de Quintino, nosso Zico, que era pretendente a concorrer à presidência da Liga, da Federação Internacional de Futebol Association, da FIFA, ele acabou não tendo o apoio, faltou 5 federações para apoiar o Zico e ele retirou a sua candidatura. Portanto, Zico não é mais candidato à presidência da Federação Internacional de Futebol Association, a nossa FIFA. E nesse meio de semana não vamos ter campeonato brasileiro. Teremos nas quarta-feiras, amanhã, portanto, às 22 horas, 2 jogos importantes pela Copa do Brasil. Na Vila Belmiro, o Santos recebendo a equipe do São Paulo. O tricolor paulista vai tentar reverter a situação, acho um tanto quanto difícil, uma vez que o Santos quase que é impecável também na sua Vila Belmiro e vai receber o São Paulo que perdeu o jogo de ida por 3-1 para a equipe santista. Então o Santos pode até perder por 2-0, mas acredito que o Santos vai colher mais uma vitória. Vamos dizer, o futebol é jogado, lambaria pescado, já diz o poeta moderno, poeta contemporâneo, mas vamos aguardar, portanto, amanhã, 22 horas, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. A outra partida, o tricolor das Laranjeiras vai a São Paulo, na Arena do Palmeiras, enfrentar a equipe esmeraldina. Jogo também às 22 horas, lembrando que o Fluminense venceu no Maracanã por 2-1, joga, portanto, por um empate. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, no último final de semana, nós tivemos o Independência, o América, vencendo a equipe paulista do Oeste por 2-1. América 2, Oeste 1. E no Recife, o Botafogo, impecável também, fazendo bonito, colheu um belo resultado, 4-1 em cima do Náutico, em pleno Recife. E no Ceará, o Ceará 2-1 no Boa Esporte. Aliás, o Boa Esporte, a nossa representatividade do interior nessa Série B, está fadado mesmo, quem sabe até cair para a Série C. Uma vez que o Tupi sobe, é aquela alternância de poderes no futebol brasileiro. O Tupi já galgou a Série B e o nosso Boa Esporte está quase caindo também para a Série C, é uma alternância. A classificação até aqui na Série B: Botafogo lidera com 62 pontos, o Vitória vem a seguir com 57, o América 54 em terceiro lugar, mesma pontuação do Bahia com 54, mas o América tem uma vitória a mais do que a equipe do Bahia. Antes de passarmos para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, uma notícia muito boa para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, que tem 2 embates agora nesse mês de novembro, começando dia 12 lá em Buenos Aires contra a Argentina e depois dia 17 em Salvador contra o Peru. Mas no que diz respeito à seleção brasileira lá na Argentina, veja os senhores que a seleção da Argentina perdeu os 2 melhores craques por contusão. O Messi não joga e Agüero também está afastado por contusão, portanto, 2 desfalques da seleção argentina, um handicap melhor ainda para o Brasil que vai contar desta feita com o retorno do seu astro maior, no caso o Neymar. Agora sim, resultado da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana nós tivemos Atlético Paranaense 1, Fluminense 0, o Sport 2-0 no Palmeiras, Figueirense empatou em 0-0 com o Santos, Internacional 1, Joinville 0, outro empate em 0-0 Chapecoense e Avaí, o Vasco também no Rio de Janeiro empatou com o Grêmio em 0-0, São Paulo 2, Curitiba 1, o Corinthians 1-0 no Flamengo e em Belo Horizonte o Atlético fez bonito, 2-1 na Ponte Preta, gols de Luan e Giovanni Augusto, enquanto que o Cruzeiro foi jogar em Santa Catarina e colheu um resultado até muito bom, 1-0, vencendo a equipe do Goiás lá no Serra Dourada.
Cruzeiro no Serra Dourada 1, Goiás 0. O gol foi de Arrascaeta. A classificação na Série A do Campeonato Brasileiro, os rebaixados. Em 19º lugar está o Vasco agora com 30. Em 20º, o Joinville com 30 também. 18º, o Goiás com 31. E o Coritiba está aí praticamente na 17ª posição, tentando sair do sufoco do rebaixamento. Curitiba, 17º, 18º Goiás, o Vasco, 19º e Joinville em 20º lugar. E a classificação geral mostra em primeiríssimo lugar, mais do que nunca, o Corinthians mantém a bela performance, 70 pontos ganha o Corinthians, o Galo vem atrás com 62, portanto 8 pontos separa o Atlético do líder Corinthians, o Grêmio 56 em terceiro e o Santos com 50 pontos é o quarto colocado. Rodada do próximo final de semana, já que no meio nós temos o Campeonato Brasileiro, vamos ter Copa do Brasil. A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro marca para sábado lá em Santa Catarina, Avaí e Cruzeiro. Já no domingo, o Atlético recebe o Corinthians, eu diria até que será um divisor de águas. Uma vitória do Corinthians praticamente já dá o título à equipe paulista. Mas vamos torcer, logicamente, para que o Atlético, que em Belo Horizonte tem feito ótimas partidas, consiga um belo resultado, uma vitória, estreita a distância de 8 pontos para 5 e quem sabe conseguir ainda ultrapassar a equipe paulista e conseguir, depois de longo e tenebroso inverno, lembramos que o Atlético foi campeão brasileiro em 1971 e até agora está correndo atrás. Vamos ver se esse ano, em 2015, consegue, quem sabe. Estou achando meio difícil, mas nada é impossível. Vamos lutar. E a torcida atleticana, dentro daquele grito de acredito, nós também acreditamos aqui na TV Objetiva, que o Atlético poderá, quem sabe, dar a volta por cima e conseguir ainda o título maior da competição. Muito bem, agora que nós estamos chegando já praticamente nesse Esporte Total desta terça-feira, queremos deixar aqui um convite muito importante. A seguir, a sua TV Objetiva trará entrevista exclusiva com Danton Nabuco Gameiro, o grande arqueiro Danton Nabuco Gameiro, um dos melhores arqueiros de Minas Gerais, por que não dizer do Brasil. Nós temos uma matéria com ele, ele foi homenageado pelo Olympique do seu centenário nesse final de semana e a matéria será logo exposta após esse Esporte Total. E devido a vários e-mails recebidos aqui, a partir dessa entrevista com o Danton, outras personalidades do esporte, do modo geral, aqui estarão marcando presença nas lentes da sua TV Objetiva. Um abraço, até a próxima. TV Objetiva, a sua TV online. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da TV Objetiva Barbacena, um abraço fraterno a todos. Hoje marcamos presença aqui na sede campestre do Olympique para uma tarde belíssima. A bola vai rolar daqui a pouquinho dentro das 4 linhas, mas eu tenho certeza que por lado de fora aqui das 4 linhas nós vamos ter surpresas, principalmente daqui a pouquinho. Mas ao meu lado está aqui esse grande, ao lado de Mauro Bahia, o cognome, inclusive os dois maiores baluartes do futebol de Barbacena em toda a região, Danton Nabuco Gameiro. Com o maior prazer, cumprimento o meu Danton, meu grande goleiro, meu grande amigo. Boa tarde, Danton. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde para o público de Barbacena. É um prazer para mim, que já estou com 83 anos e que joguei 25 anos seguidos aqui em Barbacena. É um prazer, principalmente o Hamilton, que foi meu colega na Rádio Correio da Serra, né? Na imprensa trabalhamos muito tempo junto, na Correio, na Sucesso mesmo, você teve umas passagens brilhantes lá com a gente. Brilhante é por conta de você, né, Hamilton? Mas eu sinto um prazer muito grande porque, para mim, eu sou do Rio, mas eu vim para Barbacena, para a escola agrícola, eu ia fazer 12 anos. E para mim, a minha cidade de coração é Barbacena. Até porque você complementou com a família Basílio, né? E eu sinto um grande prazer. E a minha tristeza que eu tenho é que nos 25 anos que eu joguei futebol, foram 20 aqui em Barbacena, eu tive 2 títulos em Juiz de Fora. E para mim foi pouco, eu queria ter tido mais. Mas quando os times de Juiz de Fora não deixavam, os juízes também não deixavam, né? Então eu sinto um prazer muito grande em estar falando aqui, principalmente o Hamilton, que foi meu colega lá na Rádio Correio da Serra. Mas fala para nós da sua passagem com Girafa lá no Corinthians, sua passagem brilhante também no futebol paulista, futebol brasileiro maior. No Corinthians, o que atrapalhou... É bom explicar, o Girafa é o Gilmar, grande Gilmar. Pois é, porque, inclusive, deixando a modéstia de lado,
O Gilmar tinha terminado o contrato com o Corinthians e estava renova, não renova. Você não era amigo do Brandão, né? Né? Aí Pouco amigo. Aí o jornal Esporte de São Paulo foi e botou uma coisa, Gilmar, você já viu o goleiro mineiro treinando? Então, modéstia à parte, sem dúvida alguma, o Gilmar foi um dos maiores goleiros do mundo, né? Não é só do Brasil. Então, se a gente pôde fazer sombra ao homem, a gente devia enganar, né, amigo? Mas nós temos uma saudosa lembrança do Strick também, que queria você, inclusive, na seleção mineira. O Strick me convocou, né? Mas a politicagem era muito grande. A imprensa de Belo Horizonte não aceitava, né? A imprensa de Belo Horizonte queria só jogador da capital, né? Então, a gente do interior era muito discriminado, né? E é por isso que o futebol de Minas Gerais não deslancha, porque é só Atlético, Cruzeiro, Cruzeiro, Atlético. A interiorização tão pedida por nós. Se bem que agora o Tupi está subindo para B, quem sabe poderá ser uma quarta força. A realidade dos fatos é que, por exemplo, eu cheguei lá para treinar lá no Cruzeiro, que eu tinha feito uma partida em Lafayette, Vila do Carmo e Meridional. Meridional nessa época disputava na divisão extra, lá em Belo Horizonte. Eu dei sorte, eu peguei tudo e o diretor do Atlético estava vendo o jogo, foi lá em casa, falou com o papai e me levou para fazer um teste lá no Atlético. Até quem era o goleiro era o Cafunga. Aí o Cafunga foi e me perguntou, garoto, qual é a sua idade? Falei, eu vou fazer 17 anos, Cafunga. Falou, eu vim aqui pro Atlético com 15 anos. Estou terminando, e eu vou te fazer, viu? Eu vi o seu treino ontem, gostei muito, e o que eu sei de gol, eu vou passar para você. Eu falei, eu agradeço muito, eu sempre fui seu fã e tal. Eu falei, não vamos cortar retalho não, a verdade só é que eu gostei. Mas, rapaz, por incrível que pareça, o chefe da torcida do Atlético era um homossexual. E o cara cismou com a minha cara. Onde é que eu estava? Ele, querido. Estava atrás. Estava atrás. Aí eu falei, não aguento. Peguei e vim embora. Foi a burrada que eu fiz. Jogou o boné. Mas você não querendo empanar o brilhantino nosso Dantão na Boca Gameiro, nós temos aqui, ao seu lado, a sua primeira dama. Essa que deu uma alavancada grande no Andaraí, o seu Silvio Romano, que então nunca esquecia daquele concurso de Miss do Carnaval. E ela ganhou, faturou nada mais nada menos naquela oportunidade. Vou até dizer aqui, 10 mil contos, naquela 10 mil contos de réis, né? E o Andaraí teve uma massagem muito boa. Fala para nós também da sua satisfação com o Danton aqui, sempre firme esse casal. Quantos anos é de casado? Já estão 50 e alguma coisa, né? 50 já passou. 62. 61. Não, 62 agora em fevereiro. Fevereiro? É. De namoro e noivado, casamento, foi uns 65, né, Danton? O oficial de Basílio deixava, né? Hein? Basílio deixava. Deixava. Custou um bocado, né? Danton? Ele foi peitudo de entrar lá, né? Mas maravilhoso esse casal, porque com o Danton é sangue puro, sangue azul, eu sempre falei isso nas rádios que eu perambulei e passei por aí. Família Nabuco, dispensa qualquer comentário, a humildade e a simplicidade de um Danton Nabuco Gameiro. Isso enalteceu muito o futebol de Barbacena. Pena que nós não temos mais aquele seu coadjuvante, aquele grande Mauro Bahia, né, Danton? Mauro Bahia. O Mauro, rapaz. O Mauro, eu levei o Mauro para... O Madureira estava precisando de um atacante, eu levei o Mauro. Chegou lá, o Mauro no primeiro treino ficou meio encabulado. Mas depois o crioulo deslanchou. Quando chegamos na Europa, rapaz, o crioulo botou para quebrar, arrebentou. Quando ele voltou da excursão, o presidente Madureira falou que o Vasco já queria o Mauro. Mas o presidente falou, não, vou segurar esses 6 meses para vender bem no fim do ano. O Mauro chega em Barbacena, não quis voltar. Mas a Ciricicla trouxe ele para aqui. Se a Ciricicla trouxe o Mauro de volta para Barbacena, tem alguém que trouxe também o Danton de volta para Barbacena e que permaneceu, né, Danton? A gente faz umas besteiras, né? Mas o que faz fazer? O que é que você falou? Faz umas besteiras? Olha a besteira que você fez. Maravilha pura, maravilha pura. Aqueles carnavais, nós tínhamos rainhas à altura, mas ela passou toda para trás, pesada, candidata fortíssima.
Graças a Deus foi mesmo. Não é máscara não, né? Não teve dificuldade, porque foi de 10 votos, quase 10 mil, 4 votos. Oh, as outras tiraram 3, 4. Foi uma balaiada. E o Danton não estava aí para ver, eu vestido de rainha, toda bonita, ele não viu. Não, ele estava lá para Colômbia, né? Ele estava lá nos Milionários. Eu estava andando aqui de Barbacena. Ô, Antônio, foi um prazer imenso. Vamos voltar aqui a pouquinho, porque o Olympique vai prestar uma surpresa para você aqui. Não vão dizer aqui nas lentes da TV Objetiva, mas voltaremos daqui a pouquinho para fazer a entrega, alguma coisa, alguma comemoração para esse grande arqueiro do futebol de Minas e do Brasil. Hein? Eu quero agradecer a vocês a consideração, a amizade que vocês têm pelo Danton. E que Deus pague vocês todos, continue essa amizade maravilhosa, que hoje é poucos que são. Não, mas o Hamilton é suspeito, porque o Hamilton é um colega suspeito, ele. não, O Hamilton enaltece, ele dá umas coisas que eu não tenho, mas Aqui a amizade nada, é para isso. Puxando a sardinha pro meu papo. Ele fala a verdade. Quantas vezes eu e o Lelinho ia lá tomar aquela pinga com aquele torresminho, aquela cor picadinha com angu. Tá na casa do meu pai, né? Pois é, tá vendo? É antigo. Então daqui a é pouquinho- amizade antiga. Daqui a pouquinho nós voltaremos, vamos cansar o nosso Danton Nabuco Gameiro. Um abraço, Danton. Daqui a pouco, novamente, nós estaremos aqui. Prazer imenso. E vamos enaltecer mais o nosso Olympique, o nosso futebol de Barbacena, Danton. Nós precisamos, né? Eu fico triste de ver, porque, por exemplo, Juiz de Fora, o Tupi pode até ir à primeira divisão, né? E veja você, ele já tem uma cota para transmissão de televisão, nada mais nada menos que 5 milhões de reais para ele, para o Tupi, na Série B, que ele galgou agora a Série B, e poderá conquistar, quem sabe, até o título maior agora. Eu joguei pro Tupi, eu estava no Vila, o Tupi veio aqui, eu dei sorte, nós ganhamos o Tupi, aí eles me levaram. Mas eu não quis ficar lá, entende? Mas naquela época, o futebol do Barbacena era bem equiparado a Juiz Bem de Fora, estruturado. em tudo. Hoje em dia, infelizmente, Mas pelo menos nós estamos com a moçada aí, o Olympique, o Vila do Carmo, junto com a América, tentando trazer o próprio futebol varziano nosso aí. Vamos ver se Barbacena volte pelo menos próximo daqueles espetáculos de outrora. não, Barbacena era celeiro, né, meu amigo? Era muita gente boa que tinha aqui. Os nossos times, o Olympique, o Vila chegou à divisão extra, né? Então o negócio, nós aqui jogávamos um futebol relativamente bom. Vamos ver se Deus quiser, se volta, né? Mais uma vez, nós estamos aqui para prestar homenagem mais do que justa a Danton Nabuco Gameiro, esse grande célebre do Olympique, do Vila do Carmo, por que não dizer, do futebol das Minas Gerais. O nosso professor Garcia Leão também está aqui preparado em nome do Olympique para fazer homenagem a esse grande Danton Nabuco Gameiro. Boa tarde, professor. Boa tarde, eu fui hoje surpreendido, Danton, com esse momento, né, de fazer essa homenagem a você. Eu que fui um discípulo seu, né, nos anos 80 principalmente. Se hoje eu não fui um dos grandes goleiros dessa cidade, mas deixei meu nome na história com certeza, e tudo que eu aprendi, o pouco que eu aprendi na minha posição de jogador, eu devo a você pelos 6 anos que você me instruiu, que você me dedicou e nos dedicou naqueles momentos lá no Santa Teresa, no campo do Olympique, com seus treinamentos, com as suas palestras, né, com seus conselhos, e para nós foi muito importante. Muita coisa eu guardei e serviu para mim, para me posicionar e até para a minha vida também, pela sua postura de vida. E hoje, nesse momento, nessa surpresa que o Emílio aqui me fez, os jogadores do Olympique, do Vila, que juntamente com esse combinado de América que eles fizeram, que eu acho muito profundo dessa interação que nós temos hoje aqui dentro do Futebol Master, porque incrivelmente é isso que está elevando o futebol de Barbacena, por incrível que pareça, mas são esses nomes do passado que fizeram tanta história e continuam fazendo, e tê-lo aqui, né, ter a sua presença, da sua esposa, e que de tanto acompanhou você em tantos jogos, eu lembro perfeitamente dela em todos os momentos, vibrando, torcendo, e você também, com todo o entusiasmo, essa sua história se torna muito importante por fazer parte da nossa história. E essa sua história que ficou escrita dentro do Olympique, dentro do Vila e do futebol de Barbacena, principalmente como o Hamilton falou, ela pode ter certeza que ela tem a sua página registrada em nossa memória e principalmente em nosso coração. Então é por isso que hoje nós estamos aqui, todos esses jogadores,
que representaram o passado e representam hoje o presente de Barbacena e alguns jovens que aqui estão também. Estamos aqui para, de uma forma simples, talvez não merecedora do que fosse a dignidade de você. Você mereceria estar hoje sendo homenageado de outra maneira. Barbacena falha com algumas coisas e você deveria ser homenageado de outra maneira, através até de órgãos mais elevados. Mas de qualquer maneira é o nosso coração que está aqui falando. Então nós estamos aqui hoje para entregar a você algumas lembranças que representam os 100 anos do Olympique. E nesses 100 anos, não tenha dúvida que a sua história foi escrita nele e o Olympique também ficou escrito na sua história. Para você, o nosso carinho, o nosso obrigado e a nossa eterna gratidão. Aqui é uma placa, aqui é um caneco representativo e aqui é a camisa que representa os 100 anos do Olympique e dessa história toda. Realmente eu me sinto emocionado porque, para mim, que eu joguei 12 anos no Olympique e que tive a satisfação de 2 vezes ser campeão em Juiz de Fora, quando o Juiz de Fora achava que era bem melhor do que a gente, e não fui mais porque, infelizmente, os juízes não deixavam. Mas eu tenho um amor muito especial pelo futebol de Barbacena, principalmente pelo Olympique e pelo Vila do Carmo. E o América também, que eu comecei no Juvenil do América. Então, para mim, o futebol de Barbacena é tudo. E nos últimos tempos eu fiquei meio triste, porque eu já vi o futebol de Barbacena em época muito boa. Na minha época nós tivemos a chance de enfrentar. Eu ganhei uma coisa que a imprensa de Belo Horizonte não fala, porque não interessa. Eu ganhei com o Olympique da seleção mineira, que inaugurou o Mineirão contra o River Plate, ganhou de 1-0. Eu ganhei dessa seleção no Independência de 2-1 no gol do Olympique. O Buglé jogou? Hein? O Buglé jogou? O Buglé, então, quem fez o gol da seleção foi o Buglé. Mas já com a seleção? Já com a seleção. Com o Danton, não? A seleção foi completa. A seleção foi completa. Jogou todo mundo. Então nós ganhamos 2-1. O Olympique ganhou da seleção. Mas a imprensa de Minas nem falou. Entende? E no domingo seguinte, essa mesma seleção ganhou do River Plate na inauguração do Mineirão 1-0. Então o nosso futebol era muito bom. Nós jogávamos de igual para igual com os times de Belo Horizonte, com os times de Juiz de Fora, com os times do Rio. Mas, infelizmente, não sei o que houve um decréscimo no futebol de Barbacena. Porque o futebol de Barbacena sempre foi muito bom. E eu estimo que esse futebol volte, porque Barbacena merece. Professor, em nome da TV Objetiva Barbacena, nós estamos agradecidos, você, agradeço a toda a diretoria do Olympique por esse mais do que justa homenagem ao nosso Danton Nabuco Gamero. Nós é que agradecemos a presença de vocês, estar compartilhando dessa homenagem, porque, como ele falou, né, a história do nosso futebol não pode ficar legada ao esquecimento. Nós temos que dar continuidade e o exemplo que nós, os master, né, dessa cidade, que estão dando para essa juventude e para as autoridades, entendam, esportiva principalmente, que a vida esportiva de Barbacena tem que continuar e tem que melhorar. Né? Barbacena é uma cidade, a gente vê outras cidades tão menores e com futebol assim tão já bem propagado, por que não a gente estar aqui também divulgando isso? O Figueirense São João del Rei está na segunda, hexagonal da segunda divisão de profissionais da Federação Mineira de Futebol. São João del Rei sempre deixando nós para trás aqui. Barbacena, ontem nós tivemos um evento lá no São Miguel Arcanjo, na escola, lá na Sociedade São Miguel Arcanjo, um evento cultural, os meninos com violoncelo, com violinos. Eu ainda falei na oportunidade, Barbacena está carente de espetáculo como esse. Depois, no final, foram aplaudidos de pé. Barbacena está carente, mas eu tenho certeza que aqui poderemos ter coisas bem melhores se o poder público olhar para a gente. Eu acredito plenamente na sua fala e plenamente de que isso um dia possa se reverter e a gente possa ter maiores alegrias e melhores momentos no nosso futebol. Onda Nunes lotado como Olympique Vila, Olympique América. Tá difícil, mas vamos torcer para que se volte, Danton. Pelo menos em homenagem ao Danton Nabuco Gamero. Você vê, em 1957, o Screte Mineiro, que tinha ganho do River Plate,
veio a Barbacena jogar com a seleção do Barbacena e nós ganhamos desse Atlético Mineiro por 2-1. Por aí você vê o futebol que nós tínhamos em Barbacena, infelizmente. Não sei porque houve um decréscimo, né? Isso me... Craques nós temos, o que falta é apoio, é poder público, os órgãos, a nossa sociedade está aí carente. Eu tenho certeza que Barbacena, vamos ver se em breve nós voltamos aqui a esse belo espetáculo. Não, e Barbacena merece, né? Porque não é saudosismo, não. Mas o futebol de Barbacena sempre foi muito bom. E no interior era um futebol de primeira mesmo, né? Tanto é que os times de Belo Horizonte vinham aqui com certo receio, porque sabia que a parada era torta, né? Então, eu estimo que Barbacena volte a ter o futebol que já teve. O Leão, para despedida na linha da TV Objetiva e as suas últimas palavras, professor. Mais uma vez, agradeço, né, essa oportunidade de estar fazendo essa homenagem ao Danton. Para nós é muito emocionante, para mim em particular, por isso tudo que eu falei, Danton, né, porque a minha história dentro do esporte, dentro da minha posição de jogador que foi de goleiro, que era a mesma sua, e eu tive esse privilégio durante esses 6 anos, na década de 80, de 1980, de fazer parte com você daquele Olympique que foi tetracampeão, e você muito me instruiu, me posicionou, e muita coisa que eu aprendi através dos seus grandes ensinamentos. Então, mais uma vez eu repito, mais uma vez eu agradeço a TV Objetiva e repito em nome de todos nós, jogadores, do Olympique Clube, todos que aqui presentes, por você estar primeiro aqui hoje, de volta aqui ao Olympique, que é a nossa sede de lá de Santa Teresa já não nos oferece tantas condições, mas pelo menos aqui a gente já continua conseguindo fazer um pouco de diversão e de trabalho esportivo. E a sua presença para nós aqui hoje se torna muito importante. Como eu falei, eu acho que o seu nome não pode ficar só legado e relegado ao seu nome aqui. Alguma coisa tinha que estar maior com o seu nome escrito, enquanto você está presente nessa vida junto com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Danton, suas despedidas. Eu agradeço e realmente o futebol de Barbacena mora no meu coração. Para mim, é Olympique, é América, é Vila, todos vocês andaram aí, todos eles fazem parte da minha pessoa. Então, quando eu vejo o futebol de Barbacena meio decaído, isso me dá muita tristeza. Bem, TV Objetivo, eu sente honrado nessa presença aqui no Olympique. A primeira dama para a sua despedida também, que é... Eu quero agradecer esse carinho imenso que vocês tiveram para com meu marido, nós, meus filhos, eu, as minhas netas, meu genro. Todos nós agradecemos do fundo do coração tudo que vocês têm feito por ele. Agradeço, um beijo muito grande.